Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso Café com Política, que hoje tem o prazer de receber o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, que conversa conosco nesta manhã de quarta-feira. Deputado, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Muito bom dia, Flávio, Thalita, um prazer enorme aqui de Brasília estar falando mais uma vez com o Café com Política, nesse dia tão especial, né, Thalita? Parabéns, muitas felicidades para você, uma feliz coincidência poder aqui de público, né, e pessoalmente te cumprimentar pelo seu dia. Obrigada, viu, deputado? Prazer é nosso falar com o senhor por aqui, uma entrevista tão importante, com um nome que é tão importante no cenário político há muitas décadas. Deputado, eu quero começar perguntando para o senhor exatamente sobre isso. Hoje, quando o senhor olha para o senhor, para a trajetória do senhor, olhando para o Aécio Neves, como que o senhor vê, ou qual a contribuição que o senhor vê, que o senhor deu e que o senhor teve para ter a política que a gente tem hoje no nosso país? Ô, Thalita, eu me orgulho muito da trajetória que, não solitariamente, mas com o apoio de tantos mineiros, eu consegui construir ao longo dos últimos quase 40 anos. Thalita, ao final desse mandato que eu exerço hoje na Câmara Federal, eu completo 40 anos consecutivos de mandatos. Não há no Brasil hoje exercício nenhum homem público que chegue perto, né, com um número próximo a esse. E a minha experiência no Congresso como presidente da Câmara, ajudando o presidente Fernando Henrique como seu líder nas principais reformas que o Brasil viveu na década de 90, e depois no governo do Estado, liderando uma transformação absoluta na política mineira e na administração mineira, que se transformou em referência no Brasil e até fora do Brasil, são pontos que eu olho, quando eu fixo meus olhos no retrovisor da história, olho com muito orgulho ter podido contribuir, tanto para levar Minas a ter a melhor educação do Brasil, os maiores investimentos em infraestrutura e em saúde, como no Congresso Nacional, ajudando nas principais reformas que o Brasil viveu. O senhor falou aí sobre o Congresso Nacional. O senhor conhece o Congresso Nacional como poucas pessoas, né, no Brasil. E eu queria te perguntar como o senhor está vendo hoje essas negociações do governo com a Câmara e com o Senado. Quais são os principais acertos, os principais erros? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje sobre essas negociações? Olha, na verdade, Flávio, eu faço uma análise muito franca em relação a uma certa distorção hoje no papel que o Congresso Nacional deve exercer numa democracia. A nossa Constituição, ela prevê, e eu estava lá, foi meu primeiro mandato como constituinte na Constituição de 1988, né, que os poderes devem atuar de forma independente e harmônica entre si. Houve, ao longo dos últimos anos, em razão da fragilidade dos governos recentes que nós tivemos, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula, um acréscimo, a meu ver, exagerado da participação do Legislativo na execução orçamentária. Isso leva a distorções graves. No meu tempo, no tempo em que eu era líder na Câmara, e mesmo quando eu era o presidente da Câmara, as negociações se davam em torno de temas, de teses, as construções políticas eram feitas de forma muito mais transparente do que hoje. Infelizmente, por exemplo, nós estamos aí prestes a votar um pacote de ajustes, né, apresentado, a meu ver, até tardiamente pelo governo, com alguns aspectos positivos, desculpe, outros nem tantos, mas todo ele é embalado na liberação de emendas parlamentares, né? E isso acaba, Flávio, gerando na base da construção política também distorções que me preocupam em relação ao futuro. É muito difícil hoje uma nova liderança política talentosa, por exemplo, um líder sindical, um representante do pensamento liberal, o que seja, de movimentos sociais, construir uma candidatura ao parlamento quando ele enfrenta candidatos que vêm com avalanche
de recursos direcionados às suas bases, o que torna essa disputa absolutamente desigual. O Congresso deve participar, sim, da execução orçamentária quando a matéria está sendo discutida no Congresso. Os parlamentos, aliás, foram no seu nascedouro criados exatamente para discutir a questão orçamentária, mas houve uma inversão, repito, em razão da fragilidade dos governos mais recentes, que faz com que nós assistamos algo inusitado hoje, que são ministros negociando dentro do Congresso, no plenário do Congresso, solicitando apoios de parlamentares para colocar recursos nos seus ministérios para que eles possam executá-los. Então, há uma distorção que precisará, a meu ver, ao longo do tempo, ser corrigida, em benefício daquilo que eu disse anteriormente, que é uma relação independente e harmônica entre os poderes. Deputado, recebemos nesta semana, né, da assessoria do senhor uma nota que o senhor fez em relação ao cenário econômico que o país vive. A gente tem uma visão, ou pelo menos nós conseguimos fazer aqui essa análise. Ao longo dessa semana, eu e o Flávio falamos sobre isso. Ainda que os números mostrem, por exemplo, que a gente tem um número de desemprego que cai, mas a gente tem uma economia que não gira. O país hoje parece que está parado. E é muito fácil a gente conseguir falar sobre isso. E a equipe do senhor enviou uma nota nesta semana passada, né? Eu não vou lembrar muito bem o dia, de uma crítica que o senhor fazia ao cenário e à postura do presidente Lula. E é sobre isso que eu quero falar com o senhor. O senhor consegue enxergar o Brasil para daqui 5 anos, por exemplo, num cenário positivo economicamente? Olha, eu vejo com enorme preocupação, Thalita, enorme preocupação, porque nós temos um modus operandi de governo do PT que nos remete ao passado e não ao futuro. Não é lógico, não é sensato, não é razoável, no momento em que nós necessitamos reajustar as contas públicas, fazer com que o Estado gaste menos, né, com a sua estrutura, para gastar mais com investimentos produtivos, ou mesmo investimento nas áreas sociais, nós temos um governo com 40 ministérios. Seria até uma covardia com o presidente da República, a quem eu aqui de público desejo que se recupere o mais rapidamente possível, né, dos problemas de saúde que vem tendo, mas seria uma covardia pedir que ele nominasse aqui os seus 40 ministros. São estruturas absolutamente dispensáveis, e que só foram criadas para que, em razão da fragilidade do governo, ele possa buscar apoio no Congresso Nacional. Não há nesse governo, Thalita, e eu, como presidente do Instituto Teotônio Vilela, faço semanalmente textos que eu distribuo pelo país sobre pontos específicos, não há preocupação com a inovação, com o aumento da produtividade, com a busca de novas parcerias comerciais para o Brasil. É um governo que me parece contentar-se em manter ali a sua estrutura paquidérmica funcionando mal, e ela é um impeditivo permanente a um crescimento mais vigoroso da nossa economia. Olha, para ser muito sincero, eu converso muito aqui no Congresso, inclusive com lideranças do governo, da base do governo, e o foco deles não é melhorar os índices da educação no Brasil, por exemplo, ou os indicadores econômicos. É basicamente chegar à próxima eleição. A conversa se gira em torno única e exclusivamente da manutenção do poder. Por isso, as concessões, na verdade, passam a ser cada vez maiores. E eu temo, Thalita, que nesses últimos 2 anos do mandato do presidente Lula, essas concessões sejam tamanhas que inviabilizem o seu governo, e o final, acredito, pode ser extremamente triste.
Aécio Neves, o senhor tem se manifestado várias vezes com algumas posições muito pertinentes, estava acompanhando aqui algumas declarações do senhor, no que diz respeito ao movimento que o PSDB deve fazer mais ao centro, né? E existe, evidentemente, algumas críticas também ao centro ou ao centrão, né? Que a gente pode até separar como duas coisas distintas. E eu queria que o senhor analisasse para a gente justamente esse ponto. Nós temos hoje um país que tem dificuldade de crescer nesses pontos que o senhor tem apresentado, por conta daquilo que a gente tem chamado de polarização, e o quanto esse movimento ao centro ele é positivo para o país como um todo, para além do PSDB? Olha, essa pergunta é extremamente adequada, Flávio. E essa polarização rasa, inculta, agressiva que o Brasil vem vivendo desde 2018 tem feito muito mal ao Brasil, porque a própria discussão dos temas relevantes ao Brasil acabam sendo paralisados em razão dessa polarização que acaba atendendo e interessando apenas a esses dois polos. Eu faço uma rápida leitura dos resultados dessas eleições agora de 2024, das eleições municipais, que mostraram uma certa desidratação dos extremos. O resultado da extrema-direita, vão chamar do bolsonarismo raiz, não foi bom. Assim como foi muito ruim o resultado do PT nessas eleições, né? Foi trágico para eles. Eles ganham quando avançam de alguma forma em direção ao centro. É algo tímido ainda? Pode ser, mas é um sinal, para mim, extremamente claro de uma certa reorganização da política brasileira. E qual o papel do PSDB? É um partido que teve dificuldades, da mesma forma que teve uma contribuição extraordinária ao Brasil de hoje, né, nos governos do presidente Fernando Henrique, mas o nosso papel é alertar para aquilo que eu repito sempre, que existe vida inteligente entre os extremos. E essa avenida ao centro, Flávio, a meu ver, ela se alargou muito a partir das eleições desse ano. E aí nós chegamos à questão do PSDB. O PSDB é um partido que não pode ser medido, avaliado, mensurado apenas pelo número de parlamentares ou de prefeitos ou de governadores, mas sim pelo que nós representamos para o país. Ontem, quando nós votávamos o PROPAG, que é o novo regime que substitui o regime de recuperação fiscal, esse novo plano de recuperação, eu assisti aqui ao lado do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que também tem interesse grande, como Minas tem nessa questão, e nós fazemos a mesma avaliação. É preciso que surja algo no centro, capaz de dialogar com a esquerda, capaz de dialogar com a direita, mas principalmente capaz de olhar para frente. E eu acho que o PSDB ainda terá um papel muito relevante na construção deste novo centro. O centrão, Flávio, a qual você se refere, que acaba sendo hoje vital para a governabilidade, é um grupo de parlamentares que acostumou-se a apoiar os governos, em troca, obviamente, também de reciprocidade neste apoio. Mas eles apoiam o governo, qualquer que seja o governo. São os mesmos partidos que estavam, por exemplo, com o governo Bolsonaro e hoje estão com o presidente Lula. Então, eles, na verdade, compõem o que nós chamamos do conjunto, hoje muito fortalecido, dos partidos pragmáticos, que a legislação permitiu que se constituíssem. São muito poucos aqueles que ainda restam programáticos. E é essa a razão de eu ainda estar, Thalita, Flávio, aqueles que nos ouvem, militando na política. É estar aqui ajudando a construir uma ampla aliança ao centro que possa defender um projeto em 2026 que pode ser do PSDB, mas não precisa necessariamente ser do PSDB. Nós temos que ter essa grandeza de compreender também que solitariamente nós não teremos condições de conduzir um projeto viável, mas hoje mesmo, depois dessa nossa entrevista, eu entro numa agenda intensa de conversas com lideranças de outras forças partidárias, para que até meados do ano que vem, esse é o deadline, é o limite de tempo que nós estamos nos dando,
nós possamos anunciar a ampliação da nossa federação e até mesmo a fusão com alguns partidos ao centro que deem musculatura a um novo projeto que seja liberal na economia, inclusivo do ponto de vista social, pragmático nas nossas relações internacionais, sem alinhamentos ideológicos automáticos, como vem ocorrendo hoje e ocorria no passado, com sinais opostos, mas que seja um projeto de inclusão, que permita ao Brasil sair da paralisia e construir um futuro melhor para a sua gente. Infelizmente, deputado, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, porque o senhor sabe o tempo do rádio é mais curto, mas quando o senhor olha hoje para aquele cenário que a gente tinha antigamente, que o senhor liderou durante muitos anos, nessa ponta do PSDB, que fazia essa oposição direta ao PT, quando o senhor olha, e eu tenho certeza que o senhor faz essa análise do desempenho do PT nos últimos anos, te deixa aliviado de alguma forma saber que o desempenho do PT vem caindo? Olha, o PT fez um movimento no caminho que eu poderia chamar de centro-esquerda, um espaço até que o PSDB, no seu nascedouro, ocupou, né? O que eu vejo é um PT cada vez mais isolado no Congresso Nacional, né, com as mesmas práticas que combateu, né, pelo menos na teoria lá atrás. Eu digo, Thalita, já disse isso para você uma vez e vou aqui repetir, porque isso é cada vez mais claro, o PT hoje parte do Centrão. O PT vota as mesmas matérias do Centrão da mesma forma, com os mesmos métodos, né, avança sobre o butim orçamentário com a mesma volúpia com que o Centrão faz, né? E abdicou muito tempo de defender teses de esquerda, né? A esquerda hoje é representada talvez pelo que o Boulos diz lá em São Paulo, um Freixo no Rio de Janeiro. Por isso, eu sei que o tempo está terminando, mas eu fico aqui com essa, né, para que a gente possa desenvolver no futuro, mas com essa tese. O PSDB tem que afirmar-se como um partido de centro, claro, até mesmo com alianças à centro-direita, se for necessário, porque é isso que o Brasil precisa. Esse é o vácuo na política brasileira. Um partido claramente de centro, como eu te disse aqui, liberal na economia, inclusive do ponto de vista social, que possa dialogar com os dois extremos. Portanto, o papel do PSDB ainda é extremamente relevante para a política brasileira. Agora, 8h56, estamos conversando com o deputado federal Aécio Neves, do PSDB mineiro. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas rápidas com respostas rápidas também, deputado. Para começar, onde o deputado Aécio Neves quer ver o PSDB nos próximos anos? Liderando ou pelo menos participando com protagonismo da construção de um projeto alternativo ao lulopetismo e ao bolsonarismo. O Brasil não merece, as futuras gerações de brasileiros não merecem viver num país com essa polarização que nós estamos assistindo hoje. Aproveitando o Marconi Perillo, ajuste fiscal faz de conta, deputado? É sim, porque o governo não acredita nele. O governo tem um discurso na sua área econômica e uma prática no Congresso absolutamente oposta a ela. Ajuste fiscal é duro. Eu fiz em Minas Gerais e você precisa ter convicção para fazê-lo. O governo não tem essa convicção e o preço quem está pagando é o Brasil. E vai pagar mais ainda, com juros cada vez mais altos, a inflação crescendo e a população de mais baixa renda pagando a conta. Com a visão de um ex-governador, o Estado hoje de Minas Gerais? Paralisado, sem qualquer influência nas grandes questões nacionais. Algumas funções públicas, entre elas eu incluo a de governador do Estado de Minas Gerais, têm atribuições que vão muito além do que está ali constitucionalmente previsto. Influenciar nas grandes decisões nacionais é uma delas. E hoje há uma ausência absoluta de Minas Gerais em qualquer discussão relevante para o Brasil. Perde Minas e perde o Brasil.
Deputado federal Aécio Neves, do PSDB, foi o nosso convidado no Café com Política de hoje, encerrando então a participação do senhor nesse ano de 2024, mas a gente já espera para 2025, viu, deputado? Sempre muito bem-vindo por aqui. Parabéns pela qualidade do programa, das entrevistas. Vocês têm ajudado muito as pessoas a compreenderem a importância da política. Um ótimo Natal e boas festas a vocês e a todos que nos ouvem. Nós desejamos o mesmo ao senhor e toda a sua equipe.